vamos dar a continuação daquele mangá que todo mundo acha incrível de zumbi. E o mangá já começa com uma pessoa fazendo cesariana numa mulher para poder tirar um bebê, resumindo, contando a história daquela médica lá. Isso muito antes de acontecer o apocalipse de zumbi. Aí meio que ela recebe uma ligação, a pessoa fala que tá acontecendo um acidente, blá 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 blá, e ela acaba indo diretamente pro local, que é o hospital, que ela tava em casa provavelmente. E quando chega lá, ela vê um monte de sangue no chão, e quando entra numa sala, tá vendo um cara sendo comido vivo. Ela corre, e acaba se escondendo num local lá, onde tem outra garota, mas essa garota logo vai pra vala, então esqueça dela. E assim, a nossa médica acaba matando o zumbi pela primeira vez. E depois ela acaba despertando em um sonho que ela literalmente tava dormindo numa união daquele local lá que tá cheio de humanos. E acaba saindo para ir embora, acabando encontrando a amante do protagonista. E essa amante do protagonista está começando a ajudar as pessoas que estão dentro do local, porque literalmente ela não quer ser inútil no local. Até ela falar que o protagonista pediu para ela ficar de olho nela. Só que ela falou: "Você falou com ele?" Literalmente com uma alegria. Isso ela sente saudade dele. E a doutora fala: "Por que você não fala com ele?" E ela fala que não pode, porque tipo, ela tá com vergonha, porque ela falou uma coisa muito forte para ele, colocando a culpa da morte do irmão dela nele. E meio que ela se culpa com isso. E começa a chorar, dizendo que não consegue vê-lo. E pior que ela nem sabia que ele tinha feito um túmulo para o irmão dela. E ela vai olhar o túmulo do irmão dela, que ela não sabia que tinha um túmulo. E ele provavelmente devia ter avisado, né, que ia fazer um túmulo para o irmão dela. E ela começa a rezar, começa a pensar um pouco. E depois aparece um helicóptero de guerra, onde chega no local com um exército de pessoas, onde manda suprimento. E como aparece aqui, eles não estão para resgatar ninguém aí, só manda suprimento e vaza. Depois começa a rolar um tempo de conflito, onde tem muita gente e pouco remédio, não tem tanto antibiótico que eles precisam bastante para cirurgia e tal coisas. E sem falar que a garotinha começa a ficar triste e também, pelo que eu tô entendendo, parece que cada dia que passa eles não estão recebendo tanta ajuda. É questão de tempo de esse exército aí acabar esquecendo eles aí nesse fim do mundo. E no fim ela ainda fala que ela ainda sido soltada naquele tempo do shopping, onde só tava eles três, que é os dois irmãos dela e o amante dela lá. Essa menina tá querendo receber piques e não sabe falar. E ela ainda fala que ficou muito dependente dele. Sim, você acha? Ela ficou com síndrome de Estocolmo mesmo. E ela fica bastante frustrada porque ela falou aquelas coisas horríveis para ele e meio que ela fica se alimentando muito com isso. E começa a chorar muito, falando o nome dele. Eu não tô falando pra vocês, ela sabe que é pica, mas ela não sabe falar. E a médica chega lá, começa a falar dele, falar brababá. Eu não vou falar muito disso porque ele só fala sobre confiança e tal. Só sei que a garotinha achou que ele tinha esquecido dela, porque ele não foi falar com ela e ele meio que ele não esqueceu. Então a médica fala isso e ela fala: "Em troca você poderia me dar algum trabalho", resumindo, né? Quer trabalhar para ajudar o povo que tá ali sofrendo, já que o protagonista tá também ajudando. Até parece esse cara que dá pra ver que esse cara não é um cara que vai morrer tão cedo. Não sei se vai ser romântico dela também. Só sei que ela começa a trabalhar com a ajuda desse cara também. De novo, ela acaba lembrando do tempo do shopping, que ela disse que ela era forçada a trabalhar lá no shopping, ela não queria. Mas até o momento que o protagonista elogiava ela ficava feliz. Aparece também esse cara que parece um cara violento. Mas enfim, vamos direto para o assunto do protagonista, porque aqui tá ficando muita enrolação. E o líder desses grupos aí, eles querem ir atrás de suprimento, na onde eles formam um time. E o protagonista acaba aparecendo querendo fazer parte do time. A garota vê ele, fica bastante feliz. Daí eles pegam esses carros aí que vocês estão vendo e vão diretamente para locais para conseguir pegar suprimentos. E tem esse cara aqui que é doidão também, ele fala: se entrar no meu caminho eu vou matar vocês. Acaba que eles acabam indo diretamente para um armazém, onde tem coisas que podem ter suprimento, tudo que tiver. E eles fazem seus planos, onde se tiver mais de 2 zumbis eles vão diretamente para a van. E se tiver apenas um zumbi eles vão agir. Não, eles jogam um pedaço de planta para fazer zoada e ver se vai ter um zumbi. E acaba encontrando uma zumbi normal. Não normal, é um zumbi um pouquinho diferente. Ó, você pode ver pelos olhos dela, que não é aquele zumbi todo esbagaçado. Mas felizmente ela acaba morta. E por que parece que o protagonista aqui meio que se doa com ela. Não entendi muito. Mas depois eles continuam, vai para o local, o armazém, eles encontram 3 zumbis. E assim eles meio que começam a matar os zumbis e acabam fazendo seus trabalhos. Onde eles vão diretamente pegando as coisas que eles precisam. E parece que o protagonista, aquele cara meio que é violento, ficaram bastante amigos aqui. Isso por causa de filmes.
eles falam em filmes e acham legal. E o prefeito fica meio que chamando eles de hoje de idiota, porque estava gritando e podia chamar a atenção de mais zumbis. Aí começa a aparecer alguns zumbis, ataca eles e eles acabam se lascando bonito. O protagonista manda o cara sair da frente porque ele literalmente quer atropelar o zumbi. E ele consegue enfiar aquele negócio do carro dentro do zumbi. E todo mundo começa a rir, feliz, porque se isso acontece é porque todo mundo aqui vai morrer. E depois, passar alguns dias depois, a médica começa a ficar bastante feliz porque agora eles têm remédio suficiente e comida para os doentes. Ela agradece diretamente ao protagonista e devia agradecer também os outros que estavam ajudando, né? Não é só ele, embora os zumbis ignorem ele também. Mas a médica começa a desconfiar do protagonista porque ele é muito calmo quando ele vai matar os zumbis. Então ela faz a pergunta: matar zumbi não é tão relevante quanto matar pessoa? É isso que você está dizendo? Literalmente ela está achando que ele é um psicopata e para ele matar zumbi e humano é a mesma merda. E ele fala que a médica colocou essas opiniões na cabeça dela, então ele meio que está desconfiando dela agora, que acha que ela é uma ela acha que ele acha que não é um psicopata. É claro, ele nega, começa a rir um pouco e fala: será que agora eu seria considerado uma pessoa perigosa? E a médica fala: por favor, não gire na cadeira. E depois disso ele fala pra médica que acabou explorando os locais, acabou que encontrou vários acampamentos que estavam vazios, que provavelmente eles imigraram para outros lugares. E ele fala que até onde ele conseguiu analisar, eles não foram expulsos por zumbi, eles meio que saíram vazando. Ele não entendeu muito, mas ele viu que tinha marca de pneu, então ele estava indo para outro lugar que eles não sabem onde ele foi. E ele vai até a direção do pneu do carro e segue com a moto para poder saber onde eles foram. E assim ele percebeu que pode ter sido um confronto que teve com alguns zumbis, alguns morridos e outros escapados. Embora ele fique até aliviado porque nem todos foram eliminados. Depois disso ele vai para uma cantina onde tem refeições, ele acaba comendo lá, até alguns zumbis ser traído pelo cheiro do arroz que ele fala. Ele começa a brigar com os zumbis e diz: não tem comida para vocês não. Ele começa a comer normal. Só que os zumbis ignoram ele e vai diretamente para outro lugar. E na onde ele percebe que tem uma criança ali. E ele corre atrás dessa criança para tentar proteger ela. E esses zumbis querem devorar essa criança a qualquer custo. Ele pega a faca dele e consegue matar alguns zumbis. Mesmo assim essa criança vê ele e começa a fugir dele. E ele começa a correr atrás dela. Na onde ele acaba encontrando um velho ferido que provavelmente foi mordido com um fuzil. E assim ele acaba descobrindo que aqueles refugiados que estavam fugindo pararam ali e estão completamente todos mortos. Aí ele fala: que cheiro é esse? Aí quando ele olha, ele se espanta e acaba encontrando a garota. Ela dá uma mordida no pé dele. Ele manda ela se acalmar porque ele não vai atacar ela e tudo mais. E fica com raiva e levanta ela. Ela é até bastante fofinha. E ele fala: eu não vou comer você, apenas me escute. E mesmo assim ela meio que se afasta com tudo. E ele fala: que merda é essa pirraia? Tá fazendo? Isso é sério? E depois disso ele acaba descobrindo que tem um pirraia ali também. E ela tava protegendo ele. Legal que não rolou muita coisa nessa história aí, porque ia ser chato, né? Se rolasse aquelas presepadas que ele faz com o defunto e com a menina lá. Mas mesmo assim ele fica só olhando, vê que ela tá cuidando dele e tudo mais. E ele dá alguns doces meio duvidosos para eles. E ele chama essa menina para ir com ele para poder ir para refúgio. E assim ele se escapar. Também poder tratar a criança, né? A criança deve estar bastante doente e precisa dos remédios que eles mesmo pegaram lá naquele local. Depois o capítulo acaba e eu vou analisar só até aqui no momento. Depois eu vou fazer a continuação. Provavelmente vai sair amanhã, quando que eu vou fazer uma continuação atrás do outro. Então aguarde pro próximo. Falou, tchau, tchau.